Olá, boa noite. Sejam bem-vindos, Margarete e Guilherme, para a nossa temática de hoje, que é literatura no cinema, relato de experiência. Lembrando que nós fizemos uma troca de datas com a Munira, né, por questões aí de força maior. Mas na semana que vem, a Munira estará conosco, ok? Queridos, eu vou apresentá-los então, tá? Vou apresentar os ministrantes da casa de hoje, o Guilherme e a Margarete. Vou ler aqui para vocês o currículo de cada um. Depois eu passo a palavra, tá bom? Então, o Guilherme Martins é mestre em gestão de unidades de informação pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, na linha Informação, Memória e Sociedade. Possui graduação em biblioteconomia pela Universidade Federal de Santa Catarina e tem especialização em gestão de bibliotecas escolares pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente, o Guilherme é bibliotecário da Prefeitura Municipal de Florianópolis, na IBM João Gonçalves Pinheiro. É apaixonado pelas temáticas biblioteca escolar, livro e literatura. A Margarete é formada em magistério. Em 2005, se efetivou como auxiliar de sala da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Fez parte do Departamento de Bibliotecas Escolares e Comunitárias DBEC no período de 2013 a 2017. Ela atua como auxiliar de biblioteca na mesma escola, IBM João Gonçalves Pinheiro, desde 2008. Neste momento, vou ler também um pouquinho do resumo do trabalho, para que vocês já se situem aí, né, nesse contexto de apresentação dos dois. O relato de experiência do projeto desenvolvido em 2018, na IBM João Gonçalves Pinheiro, sobre a literatura no cinema. A biblioteca, a literatura e o cinema, apresentados para as diferentes turmas da unidade educativa, buscando criar paralelos entre a obra literária e a sua adaptação cinematográfica, aproximando os alunos dessas duas formas de expressão artística e cultural. As obras eram lidas integralmente, em partes ou suas versões adaptadas, e ao fim do projeto foram realizadas sessões de cinema com os filmes adaptados das obras literárias. Então, façamos uma excelente live, né? Eles vão nos passar esse relato de experiência, como que foi esse projeto desenvolvido na escola. Sejam muito bem-vindos. Guilherme e Margarete, passo a palavra para vocês. Oi, Andréia, obrigado. Me escutam bem? Estão vendo e ouvindo? Sim, perfeitamente. Então, boa noite, pessoal. Eu sou Guilherme Martins, bibliotecário. Estou muito feliz, agradecer de novo aqui o Polo AB por mais esse convite. Semana passada a gente estava aqui falando sobre mediação de leitura, contação de história, e essa semana a gente veio com a temática literatura no cinema, então agradecer DBEC, agradecer a escola, os colegas bibliotecários que estão aí assistindo. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre mim aí, mas por agora é só agradecer mesmo o convite para essa live de hoje. Vou passar a palavra para a Marga. Boa noite, pessoal. Eu sou a Margarete, eu sou auxiliar de sala, venho da educação infantil. E, como já a Adriana falou, a André falou, eu trabalhei no DBEC, na Fundação Franklin de Cascais, e surgiu a oportunidade de eu ir ali para o João Gonçalves Pinheiro, mesmo porque que é o ladinho de casa, né? Agradeço o DBEC, agradeço o Polo, é a primeira vez que participo, tá? E eu estou muito feliz por isso hoje. Minha primeira experiência.
Então, pode colocar a apresentação para a gente, Maria Eugênia, por favor. Eu vou falar um pouquinho sobre essa minha trajetória aí na rede, né? Começar me apresentando. Então, Guilherme Martins, bibliotecário. Então, lá em 2018, eu entrei na rede em 2013, isso, finzinho de 2012, início de 2013. Então, já são 9 anos de rede, muito feliz com o trabalho que desenvolvi até então. E lá em 2018, eu troquei de escola. Eu trabalhava na Brigadeiro Eduardo Gomes, no Campeche, e fiz permuta com bibliotecário para João Gonçalves Pinheiro. A João Gonçalves Pinheiro é uma escola que eu tenho uma relação de muito afeto e de muito carinho, porque foi a escola onde eu estudei o meu ensino fundamental todo, da primeira série, do pré, na época, até a 8ª série, né? Então, foi a escola que eu estudei na infância, tenho memórias, a minha memória afetiva de infância pertence a esse lugar, a esses profissionais, então eu estava chegando nessa nova escola em 2018 e vinha de uma realidade onde lá no Campeche a gente tinha 28 turmas. E aqui no Rio Tavares a gente tinha 20 turmas, eu tinha 8 turmas a menos. Então, o horário de atendimento semanal da biblioteca deu aquela relaxada. Antigamente era muito frenético o meu ritmo de atendimento das turmas. E pela primeira vez eu me vi pensando assim, nossa, eu vou poder desenvolver projetos que eu queria. Então, de transformar mesmo a biblioteca nesse local assim de convivência e entretenimento dos estudantes. Não apenas um local onde eles vão para pegar o livro semanalmente. Então, que a gente tinha uma agenda semanal. E eu tinha esse objetivo muito específico. E buscar essas novas possibilidades, né, de leitura do mundo, a leitura por prazer, eu sempre defendi isso, né, da leitura por deleite, por prazer, eu sempre falo isso, sempre vou falar, espero até o fim da minha carreira, né, enquanto bibliotecário. E eu tinha um desafio, porque dessa vez eu estava sozinho, lá na Brigadeiro tinha a Cida, que era minha auxiliar, excelente profissional, inclusive se a Cida estiver assistindo, um beijo, uma excelente profissional, era muito parceira, e o desafio na João Gonçalves seria trabalhar sozinho, não tinham profissionais readaptados ali, inclusive, todo o meu respeito e carinho aos profissionais readaptados que fazem um trabalho incrível aí nas escolas, e muitos como auxiliar de biblioteca, e a Marga apareceu ali na biblioteca para mim, né, eu já conhecia o trabalho dela lá do DBEC, já auxiliava, já fazia um trabalho maravilhoso, e ela é moradora do bairro e falou, pensei, você trabalhando aqui, quem sabe eu me juntar a você e agregar ao trabalho, então eu vou deixar ela se apresentar agora, que depois a gente continua essa história. Então, eu contei a história até o ponto onde eu e a Marga ali vamos começar a trabalhar juntos. Então, eu vou passar a palavra agora, pode passar o slide, e eu vou passar a palavra para a Marga. Pois então, pessoal, eu entrei na rede em 2005, né? Na verdade, foi primeiro o concurso para auxiliar de sala, e trabalhei no NEI, que agora é NEIM, né? Que ainda está difícil para mim, o NEIM, eu sou da época do NEI Orizaldina Silva, ali da Lagoa, ali foi a minha primeira lotação. Tá? Eu fiz magistério, não concluí a graduação de pedagogia, mas cheguei a cursar 2 anos, e após a formação e cursando a pedagogia, eu trabalhei na educação infantil, eu sou do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em escolas particulares, mas na educação infantil. Tá? Vim para Florianópolis, meu filho já morava aqui um tempo, me convidou para vir para cá, fiz o concurso, passei, fui chamada, estou na rede há 16 anos, tá? Infelizmente, eu tive um problema de saúde e fui afastada da sala de aula, tá? E quem conhece a Valesca, de Francesc Becker, ela, na época, ela trabalhava junto com a Roseli, na Fundação Franklin Cascais, e me convidou, após readaptação, para trabalhar na Fundação. Trabalhei ali 1 ano e meio na Lagoa, na biblioteca ali,
e a gente também tinha um trabalho com a cultura e cinema, né? Eu acho que a Marga travou. Pode ser. Ah, deu. Pronto. Eu acho que travou um pouquinho, Marga, no final. Travou? Isso. Tá voltando? Mas só falar da tua chegada da João Gonçalves. Isso, é. E aí, depois, eu tinha contato com os bibliotecários e tudo, e eu sabia que o Guilherme tinha ido para João Gonçalves Pinheiro. E como eu sei que sempre um bibliotecário precisa de um auxiliar, que é muito trabalho, cheguei na escola, falei com a diretora na época e falei com o Guilherme, assim, se ele gostaria, né? Então foi uma parceria. Não, Marga, vem para cá. Então, eu estou também junto com o Gui, que foi o ano que o Gui foi ali para João Gonçalves, 2018. Então, pode passar o slide, por favor. Então, com a chegada da Marga, foi um período, assim, de muito crescimento, eu acho, eu enquanto bibliotecário, ela enquanto auxiliar, porque a gente tinha um tempo de planejar nossas atividades, então foi um ano muito bom para a biblioteca, era uma biblioteca nova, um público totalmente novo, então a gente não conhecia os estudantes, a gente não conhecia o grupo de trabalho, éramos 2 pessoas chegando novas na unidade juntos, né? Então, teve todo um momento de organização daquela biblioteca, daquele acervo, de um novo layout. O outro bibliotecário tinha um layout, uma organização, eu tinha outra, então eu fiz as adaptações voltadas para o meu trabalho, não que existisse certo ou errado, mas para imprimir uma cara para a biblioteca, a gente tem um ritmo de trabalho, e a gente sabe que pessoas têm ritmos diferentes de trabalho, então, para adaptar nesse momento, e nós fizemos trabalhos belíssimos nesse ano, porque eu estava lembrando aqui, eu fui resgatar esse material desse projeto, que a gente está pensando lá em 2018, né? Então, a gente fez o trabalho do folclore nesse ano, a gente fez literatura no cinema, a gente fez a mostra de trabalho sobre a diversidade, então a gente teve muita coisa boa nesse ano, se fosse falar só sobre o ano de 2018, foi um ano muito legal para a biblioteca, assim, de projetos. Então, o literatura no cinema eu sempre quis fazer. Acho que desde que eu entrei na rede, eu sempre quis trabalhar essa questão de filmes que foram adaptados para o cinema, e eu pensava de que formas íamos fazer isso. A gente tem o Clube da Leitura, por exemplo, que vem os livros, a gente trabalha a obra, depois vem o autor, isso é muito legal, esse projeto. E eu queria fazer isso com que o fim não fosse o encontro com o autor, mas fosse essa exibição do filme, assim. Muitos alunos, eu tinha relatos de que nunca foram ao cinema, por exemplo, e sempre fui um grande apaixonado, tanto pela literatura quanto pelo cinema, né? Então, o objetivo era relacionar a literatura que existia na biblioteca com a arte, né? Então, articulando esse interesse da leitura com o filme. E a proposta é que ele é um projeto sem fim. Não é aquele projeto que tem início, meio e fim certinho, não. Ele é um projeto sem fim, ele pode acontecer durante o ano todo. A gente fez ele muito específico ali, né, nesse período, mas a ideia, que eu sempre tive, foi que ele fosse um projeto de escola e que ele fosse um projeto sem fim. Porque ele tem como esse objetivo, né, esse interesse entre as leituras, as telas, pensando nessa biblioteca como espaço de lazer, de criação, leitura, imaginação, projeção. Então, toda a potencialidade dessa biblioteca, né? Então, enquanto espaço. Pode passar o slide, a Marga, se quiser complementar. Vou complementar com o Gui, que quando a gente chegou na biblioteca, nós tivemos que ter um trabalho de conquistar os alunos para a visitação da biblioteca, né? Eles não tinham muito hábito, assim, de frequentar a biblioteca. Então, a gente também fez um trabalho de conquista dos alunos para visitar a biblioteca. E creio que a gente conseguiu, né, Gui, esse entusiasmo dos alunos, né, de visitar e frequentar e procurar pela literatura.
Então, esse projeto ele aconteceu ali no segundo semestre de 2018, de setembro a dezembro, mais ou menos, e então, ele começou com a parceria, assim, dos professores. A gente tinha estagiária na época, era a Naira, deu muita força também, era jovem, tinha várias ideias, equipe pedagógica, direção, e também a escola tinha uma parceria com o SESC. O SESC, naquele ano, tinha o caminhão do Bibliosesc, e a escola, o Rio Tavares, era um dos bairros visitados, né? Tinha tipo, no sul tinha o Rio Tavares, Pântano do Sul, daí no norte tinha Canasvieiras, e assim, daí uma vez por semana, a cada 15 dias, eu não lembro agora, porque um ano era toda semana, outro ano era 15 dias, eles iam na escola, e eles traziam propostas também de trazer autores de livros, e eles trouxeram, né, fizeram uma mostra de cinema infantil lá na escola, então exibiram para os alunos os filmes da mostra de cinema infantil do ano anterior, então foi muito legal. Então complementou ali, juntou com esse projeto. Esse projeto ele começou muito simples. Ele começou, pode passar o slide, porque eu acho que daí a gente fala das etapas, né? Ele começou simplesmente com a ideia de criar um painel, literatura no cinema, e a gente fazer uma exposição dos livros que a gente tinha, né? A Marga depois vai contar um pouco mais, mas eu acho que ela está lembrando também que era isso, né? Era só expor os livros que tinham virado filme. A gente tem um expositor grande, então a gente ia expor ali e colocar curiosidade sobre o cinema. Aquilo chamou a atenção dos professores, e daí a gente descobriu que uma turma estava trabalhando Os Miseráveis, a adaptação do Valcir Carrasco. A gente apresentou para outra professora o Jardim Secreto. A outra professora que gostava do Menina Bonita do Laço de Fita, a gente descobriu que tinha um curta-metragem, dava de trabalhar. Então, foi acontecendo assim. Depois eu vou falar de cada um em específico, mas mais ou menos começou com isso. Começou com a ideia da criação de um painel e de uma exposição. Era uma coisa estática, não era um projeto vivo ainda. Existia a ideia, mas graças às parcerias que ela se concretizou. A Marga pode falar um pouquinho mais, né, sobre a criação desse painel e dessas coisas, que ela participava ativamente. A Marga é muito habilidosa manualmente, eu sou nada habilidoso manualmente. Então, eu tenho a ideia e ela vem com o complemento, que é o manual, assim. Então, o trabalho rende bastante, é muito bom. E a gente embarca um na ideia do outro, né, Marga? Pode complementar. Uhum. Sim, até não sei se vai passar o painel. Isso, pode. Depois, pode... Se quiser já passar, eu acho que o primeiro pode... Isso. Como o Gui falou, né? Eu disse, Gui, aí eu venho das didáticas da educação infantil do magistério. Então, a gente tem essa criatividade, né? E eu comentei com o Gui, mas vamos fazer um painel, uma cortina que representa, né, o teatro, cinema. Marga, tudo bem, mas isso aí é contigo. Então, a gente criou o painel, mas sempre assim com parceria, né? O Gui me liberou, aí eu não fiquei atendendo as crianças e fiquei com esse tempo. E a gente montou o painel. Então, a gente adaptou a câmera, né? A cadeira eu ampliei, né? Porque a gente não tinha, né, desse tamanho, mas a gente queria um painel bem chamativo, né? E fizemos esse painel. Realmente, as crianças chegavam, olhavam e perguntavam, o que vai acontecer? Vai acontecer filme aí? Digo, olha, não sei. O que vocês acham? Porque a gente sempre procura isso, né? Eu coloquei o painel, vamos ver o que eles pensam. Se a gente vai alcançar o objetivo, né? E aí eu nunca esqueço, acho que eu não sei se o Gui estava junto, e um me perguntou, é cinema? Eu digo, olha, tá com jeito, mas vai ter pipoca? Eu digo, olha, vamos pensar, né? Que depois a gente não sabia se ia poder ter a pipoca. E aí até eu comentei isso com o Gui, Marga, eu acho que sim, por que não, né? Então, realmente, assim, me deu um trabalho e tudo, mas aí, para nós montar a fita, né?
mas eu creio que ficou bonito, realmente, e chamou bem a atenção. Inclusive, como o Gui falou, os professores viram e aí disseram, né, que então estavam trabalhando com as histórias que realmente viraram um filme, e aí a gente fez essa parceria. Pode passar. Então, como a Marga falou, realmente foi isso. Foi um momento, assim, de uma criação de um suspense, porque a gente não falou nada. A gente montou o painel e deixou eles experimentarem esse painel, né? E era muito engraçado as suposições deles, o que seria isso, o que rolaria, mas todos tinham uma ideia muito específica de que teria filme, teria pipoca, todos, né, eles queriam, né? E a gente tinha, na época, não um problema, né? A gente tinha uma questão com a nutricionista, tinha que ver se podia, se não podia, como que ia fazer, a logística disso, né? E como foi um projeto que naquele momento não foi com a escola toda, foram com turmas específicas, também gerava uma comoção, né? Porque a minha turma tem, a minha turma não tem, mas como a gente estava começando e experimentando tudo, era muito difícil, né? Então, tu quer falar um pouquinho sobre essa parte, Marga, que é a questão do curiosidade, só passar assim, né? Sim, tipo, sim. As curiosidades, o que tu pesquisou, né? E expôs para os estudantes, que era legal Sim. também. Nós temos um painel bem na entrada da biblioteca e que eu sempre ponho algo sobre a semana, um livro que chegou, alguma informação, né? E eu achei interessante buscar a origem do cinema. Então, eu fiz essa pesquisa e a gente colocou nesse mural a pesquisa do cinema, que iniciou na França, e depois, mais embaixo também, quando iniciou no Brasil. Achei que foi bem interessante a origem do cinema, aí nesse painel. Pode passar, Maria Eugênia, por favor. Essas também são curiosidades, né? Sim. Então, a história do cinema brasileiro, então, um pouquinho ali de quem desempenha cada papel na criação desse filme. Então, tinha o roteirista, o diretor, os atores, o pessoal da fotografia. Então, era bem legal, era bem completo, assim, era resumido, mas completo, né? Pode passar também. Esse a gente fez, ele também ficava ali espalhado junto com os livros. Uma pena, eu procurei muito por essas fotos. Eu sei que tem essas fotos, mas com troca de celular, o computador na escola, essas coisas, eu não achei a foto da nossa estante ali, com os livros expostos, mas daí a gente colocava alguns livros que a gente tinha, e tinha sua versão de cinema. Então, ali o Harry Potter, o Crepúsculo, o Alto da Compadecida, Fantástica Fábrica de Chocolate, O Menino Maluquinho, Viagem ao Centro da Terra, Jogos Vorazes, A Espera de um Milagre, A Culpa é das Estrelas. Então, eram alguns desses livros que foram adaptados para o cinema, né? E daí a gente tinha desde literatura infantil até juvenil, adulto, né, Marga? Sim. Quer complementar alguma coisa sobre esse painel e sobre o quanto eles gostavam disso e quanto esses livros saíram, né? Quanto esses livros foram pegos na biblioteca, porque daí isso instigava muito, né? E eles vinham depois contar, assistir o filme. A minha mãe já assistiu o filme, o meu pai falou que o filme é bom, vou assistir fim de semana. Procurei, não encontrei o filme, onde que eu posso assistir esse filme? Então, tinha muito isso, né? Foi muito bom. Inclusive, nós fizemos também, ficou na biblioteca, a gente fez ele tipo móveis, né, que a gente pendurou, os livros que a gente tinha, a gente fez um xerox da capa, e o que virou a literatura, que virou filme. Eles achavam bem interessante, porque eles chegavam e diziam, esse filme aqui eu vi, esse livro aqui eu li, esse aqui tem filme. Então, assim, tinha muitos questionamentos, né, das próprias crianças para nós, sobre a literatura, o livro, se tinha o filme. Sim. Pode passar, por favor. Então,
O projeto, a gente chama de projeto, né? Mas ele foi um negócio que foi acontecendo. Então, a nossa turma, assim, eu posso dizer que a turma mais parceira do projeto e a turma onde a gente conseguiu, onde partiu da biblioteca trabalhar o livro e onde ele começou e terminou como a gente idealizou, foi com o livro Jardim Secreto, que é do autor Francis Hodgson Burnett, foi escrito lá em 1911, ele é um autor famoso, ele tem A Princesinha também, e tem outro que é famoso também, e tem um filme de 1993, que é da minha época, daí eu assistia lá na sessão da tarde, eu era apaixonado por esse filme, achava uma história belíssima. Então ele conta a história dessa Mary Lennox, que é uma menina que vivia na Índia com a família, e após ali um desastre, ela acaba indo morar com esse tio, e esse tio, ela descobre esse primo que está numa cadeira de roda, e ela, circulando esse terreno muito gigante que ele tem, acaba encontrando esse jardim, que é o jardim secreto da história. Não vou dar spoiler, não vou contar o final das histórias, mas é muito interessante, eu adoro essa história. E nós então, pode passar o slide, nós propomos para a professora do 5º ano, que era a professora Denise, na época, que foi super parceira. Então, a gente leu a adaptação da Ana Maria Machado com as turmas 5.1 e 5.2. A gente lia um capítulo por semana. Então, eles chegavam na biblioteca, faziam uma troca do livro deles, a gente fazia todo o ritual de biblioteca, depois eles sentavam no tapete, deitavam, e a gente lia um capítulo por dia. Ele tem 10, 12 capítulos, então levou bastante tempo. E eles queriam ler 2 capítulos por dia, depois que eles começaram a se envolver na história. Eles também liam, então a gente lia. Eu lia, a Marga lia, a professora lia, os alunos também podiam ler, então foi assim, maravilhoso. E depois, então, a promessa era a sessão de cinema com pipoca, né, que eles queriam, e eles tiveram direito a isso. No fim, eu vou mostrar as fotos. A gente vai falar primeiro dos livros que a gente trabalhou, depois eu mostro as fotos, mas foi muito legal. Foi um trabalho de muita parceria, e isso depois eles fizeram trabalhos na sala também. A professora também explorou na sala de aula, mas o objetivo da biblioteca era ler a obra e assistir o filme depois. E só bater papo, não tinha nenhuma obrigatoriedade pedagógica, por assim dizer. Eu gosto muito de dizer isso, né? Que às vezes a biblioteca a gente trabalha pelo lúdico, pelo prazer. Por assim, teve um aluno que virou para mim e falou assim: professor, sabia que eu nunca fui no cinema? E eu pensei, tipo, sim, é a realidade de alguns estudantes, eles nunca foram ao teatro, nunca foram ao cinema. Então, transformar aquele ambiente foi no auditório da nossa escola. Eles conhecem o auditório, eles têm aula no auditório. Mas a gente fechou todas as cortinas, botou a projeção, fez pipoca, passou a pipoca, né? A Marga foi a parceira que ficou lá estourando a pipoca, fazendo a pipoca para a gente. Então, a gente comprou a pipoca, comprou milho, a escola ajudou nesse sentido, foi muito legal. A professora foi muito parceira, depois a gente pegou aqueles livros que eram muito famosos, lembro, o Jardim Secreto, que era de pintar. A gente pegou reproduziu várias cópias de páginas aleatórias desse livro para eles pintarem também, e a gente tem um caderno bem bonitinho lá na biblioteca. Eu queria ter ido buscar, mas com a situação toda da pandemia, a gente não está indo na escola para mostrar um pouco para vocês, porque a professora encadernou e amarrou com laço. Assim, é lindo o trabalho deles e o envolvimento deles. Depois vocês vão ver eles pintando ali, eles fazendo. Então, foi muito legal, né? A Marga quer falar um pouquinho sobre o Jardim Secreto. A Marga participou muito desse livro, né? Na verdade, eu participei mais desse projeto do Jardim Secreto, porque eu sou 6 horas e o meu turno é matutino, né? E os outros aconteciam mais à tarde, mais no vespertino. E a Denise tinha 2 turmas 51 e 52, né? Então, eu participei mais da 51. E participei também da 52 para assistir o filme. E como só complementar ali com o que o Gui falou, que a importância era isso que a gente queria, a importância da literatura, do prazer do ler, né, da brincadeira, porque na escola a gente tem o trabalho das atividades que cada turma tinha um dia da semana para contação de história, troca de livros, né?
leva o livro para casa, traz o que tem, escolhe. E aí, nesse dia da semana, a turma lia o Jardim Secreto em capítulo. Um dia era o Gui, uma vez era eu, como o Gui completou, a Denise, os alunos. E era tão interessante, estava tão motivador, que às vezes eles não queriam um capítulo, eles queriam 2, só que a gente tem 45 minutos. Então, esse é o objetivo, a satisfação daquele prazer mesmo da leitura, né? E a gente pode, no fim, né, Marga, conversar com eles, porque, como toda boa adaptação, tem suas alterações, tem suas diferenças. Então, eles perceberam que no livro, essa desastre que acontecia na vida da protagonista era no filme era outro. Então, lá tinha uma questão de uma doença, alguma coisa assim, e no livro era um terremoto que acontecia, um desastre natural. Então, tudo isso eles iam, tipo, eu imaginei diferente. Na hora que acontece assim, e a gente também pôde conversar sobre essa diferença, porque nós estávamos lendo uma adaptação. Então, a Ana Maria Machado fez uma adaptação dessa história também. Ela resumiu essa história, ela deu a cara dela para essa história. Então, a gente também pôde conversar um pouco sobre isso, né? Sou apaixonado pela história, sou apaixonado pelo filme, e foi excelente poder, né? Tem no Netflix. Então, quem quiser assistir aí, quem tem acesso ao Netflix, pode ir lá, tem o Jardim Secreto lá, que é um filme maravilhoso. Pode passar. Então, outro livro, que na verdade esse a gente não trabalhou o livro, Fahrenheit 451, do autor Ray Bradbury, editora Biblioteca Azul, então ali o ano 1953. Esse livro, ele já tem uma adaptação antiga também de filme, que eles também assistiram, eles assistiram as duas versões, o antigo e o novo, do Fahrenheit 451, e o que aconteceu? A professora Mirelle, que era a professora do... Pode passar, que eu acho que vai estar a turma ali, eu acho que é a turma 82 que a gente trabalhou. Pode passar o slide, por favor. Isso, 82 e 83, eram as turmas do Vespertino. Então, a Marga não tinha muito contato com essa turma, porque essa turma era vespertino e eles tinham aula na biblioteca depois do recreio. Então a Marga conhecia pouco. E o que acontecia? A Mirelle viu o painel e falou, nossa, que interessante e tal. Daí ela falou assim, Gui, tu já leu o prefácio do Fahrenheit 451? Inclusive, quem não leu, eu já sugiro que leiam, porque é muito atual, fala muito sobre tudo que estamos vivendo, e lá em 2018, tudo que a gente vivia num contexto assim, político, cultural, tudo que a gente vivia naquele momento era muito interessante, assim. Então, a gente trabalhou só o prefácio com eles. Quem quiser acessar o prefácio, vai lá na Amazon, no livro, tem o primeiro capítulo do livro lá, então tu consegue ler o prefácio. É muito interessante, gente. Então, ela queria trabalhar o prefácio e a gente exibiu o filme. Então, a gente leu junto o prefácio na biblioteca, eles trabalharam a questão da língua portuguesa. A Mirelle é uma professora maravilhosa, fizemos projetos belíssimos na escola com ela, então ela veio para contribuir mais também. Então, a gente assistiu as duas versões, a versão antiga e a versão nova, então a gente pôde conversar sobre essa diferença das versões também, que tem a versão de 1900 e... agora eu não vou lembrar, e tem essa nova versão que era de 2018, estava quentinha, estava saindo ali, tinha saído do cinema, não tinha saído do cinema, ele era da HBO, assinou só para passar. Então, ali a HBO. Então, é isso, a Marga nesse não tem o que complementar, né, Marga? Não, mas não. Foi bem legal também, porque foi uma visão mais madura, assim, do projeto. A gente explorou pouco o livro, mas a gente explorou muito o filme, né? A gente explorou muito a arte, no sentido de cinema, de fazer essa sessão, de eles assistirem. A versão antiga eles assistiram na sala, a versão nova no auditório da escola. Pode passar. Então, o outro que também foi outro livro, né, e filme, que é bastante conhecido, então, a obra do Victor Hugo, né, então, Os Miseráveis, a professora que estava trabalhando era com os 9º anos, a professora Rosinete, professora maravilhosa também. Na época existia aquele programa, agora eu não vou recordar o nome, eu fiquei de perguntar para ela e esqueci
depois eu vou ter que lembrar, que eles liam no computador esse livro. Tinha essa versão, foi um contrato que a prefeitura tinha. E agora eu não lembro o nome do projeto, o nome desse que eles tinham acesso daí. Tinham disciplinas lá de ciências, matemática, e na de português tinha acesso a vários livros. Então, eles tinham acesso a essa versão dos Miseráveis do Valcir Carrasco, e eles liam na sala com a professora. Já é uma coisa que ela trabalha, tanto é que o PNLD Literário manda alguns livros para a escola, e pode ser escolhido, no ano passado, foi escolhido livros para as turmas, 6º, 7º, 8º e 9º ano, livros para ter em quantidade para os alunos. E o livro que a nossa escola escolheu foi Os Miseráveis, do Valcir Carrasco, que a professora já trabalhava e já faz um trabalho bem legal com isso. Então, ele é da editora FTD, o ano foi 1862, ele é um livro muito conhecido e muito trabalhado aí, em escolas pelo mundo todo, a história dele, que é do Jean Valjean, que é um ex-presidiário ali, e tem um contexto ali na França, né? Então, e a gente assistiu o filme de 1998, né? A gente não assistiu a versão nova é uma versão musical e longa, e a gente dispõe de pouco tempo, às vezes, na escola, então, às vezes a gente não consegue fazer tudo que a gente quer daquele projeto. Pode passar o slide, por favor. Foram 3 turmas, eu acho, esse. 91, 92, 93, acho. Pode passar. Isso, 91 e 92. Isso. 91 e 92, Os Miseráveis. Foi muito legal. Eles gostaram, eles se envolveram, eles se envolvem nessa história do protagonista, né? A leitura deles era em sala de aula, então essa parte ficava com a professora, era compartilhada a leitura, então eles liam em capítulos, e eles também liam, e eles gostam, o que me surpreende é que eles gostam de ler, eles começam não querendo, ninguém quer ler. Quando um começa a ler, todo mundo gosta de ler, e eles gostam de fazer as vozes, eles se envolvem, então isso é muito legal, quando a gente consegue introduzir a literatura dentro da sala de aula, mas consegue fazer com que ela não seja só mais um dever, só mais uma parte da rotina, mas sim uma coisa diferente, uma coisa instigante, uma coisa que motiva, é muito legal. Assim, é muito, 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 muito interessante. Assim, eles ficavam empolgados para saber quando que a gente vai assistir o filme. Eu sei que tem um filme, eu sei que a gente vai assistir o filme. E foi única e exclusivamente com esse start, né, que foi esse painel criado pela biblioteca, né, então, que deu o ponto inicial. Quer complementar, Marga? E esse como tu diz, esse aí eu quase não participei, né? Isso, Os Miseráveis. Mas eu complementar com o Gui, realmente foi a partir do painel, e foi uma iniciativa nossa da biblioteca, porque o projeto começou na biblioteca, e o bom que os professores se incentivaram, né, com outras turmas. Então, acho que é isso que a gente queria, né, que a leitura prazerosa, aquele incentivo deles de buscar e se interessar. Sim, e assim, porque o trabalho que a gente faz com os anos iniciais de computação de história, mediação de leitura, aquela convivência diária é muito tranquilo, flui muito. É muito, tu entra na biblioteca, tu já começa a fazer. Agora, com os anos finais, tu motivar, tu incentivar esses estudantes, tu conquistá-los, a conquista é muito difícil. Eles, não é qualquer história que eles gostam, não é qualquer livro que eles vão gostar, não é. Então, demora, assim. E num primeiro ano de um trabalho, tu conseguir envolver os estudantes e conseguir motivar, conseguir fazer esses trabalhos de parceria é muito legal. Sou muito orgulhoso dessa parte, né, de trabalhar com os anos finais. Pode passar, por favor. Então, daí a gente trabalhou também o Dom Quixote, foram com os 4º anos, a professora Patrícia, também foi a mesma coisa, olha o painel, quero trabalhar, daí ela leu o Dom Quixote, ela já tinha feito, eu acho que o livro didático, se eu não me engano, tinha alguma coisa sobre Dom Quixote, e eles leram na sala esse livro, do Miguel de Cervantes, né, essa adaptação é do Michael Harrison, que é uma adaptação ali da Ática, e ele foi escrito lá em 1605, uma história muito conhecida já, né, um clássico,
então o Dom Quixote, essas aventuras do Dom Quixote, Sancho Panza. Então, quando ela falou, eu fui pesquisar, né, daí, tipo, os filmes de Dom Quixote e tal, não ia rolar ali para o 4º ano, não ia casar com o projeto, mas a gente achou esse curta-metragem, que é desse projeto chamado Bedtime Story, que são vários curtas-metragens de várias histórias clássicas. Ele é lá de 2013, e ele foi dublado aqui para o Brasil, e tem o canal aqui no Brasil. No YouTube, ele é um curta de 12 minutos, e eles adoraram, porque tem o melhor da história ali, ele enfrentando o moinho e tal. Então, ele pode passar o slide, por favor? Então, ele tem esse viés, a gente conseguiu conversar com eles, mesmo eles já tendo o livro, fazia um tempo já, não era uma coisa que tinha acontecido ao mesmo tempo que o projeto, mas foi um complemento para eles. Era uma turma bem participativa. Depois, em 2019, eles fizeram um projeto com a Marga, que foi o Por Trás das Cortinas, que ela pode falar um pouco. Então, é uma turma que se envolve e adora, assim. Então, eles adoram, eles gostam, eles vão chegando ali 4º, 5º ano, eles não gostam simplesmente daquela história que tu conta e acabou a história, por exemplo. Eles gostam de que a história continue, por exemplo. A história vai, né? Então, eles gostam de trabalhar várias semanas. A Marga quer complementar? Esse do Dom Quixote, sim, inclusive, eles, alguns capítulos eles leram na biblioteca também, né, Gui? Fizeram leitura na biblioteca também. Isso, antes de a gente ter o Literatura no Cinema, eles já estavam lendo o Dom Quixote. Pode passar os slides, por favor, pode passar o próximo, daí o outro, por favor, Maria Eugênia. Pode passar. Isso. Nosso último livro ali, a última turma, que foram as turminhas do ano, professora Márcia. A professora Márcia, daí ela explorou bastante essa história, porque daí ela trabalhou até na Mostra Cultural. A gente trabalhou a temática diversidade, ela contou essa história, né, e outras temáticas também. Então, Menina Bonita do Laço de Fita, um livro conhecido, um livro nacional, da Ana Maria Machado, da editora Ática, foi escrito lá em 1986. Então, ela trabalhou o livro e a gente encontrou um curta-metragem da produtora Ogel Cepol, então, da direção ali de Diego Lopes, Cláudia Bittencourt. É um curta de 2015, e ele transforma em animação aquilo que é descrito na história, né? Que o pessoal aqui já conhece. E foi assim, tipo, foi um momento legal, porque quanto menor os alunos, mais eles ficam impressionados quando a gente, muitas vezes, conta uma história, por exemplo, e essa história é transportada para outro formato. Então, pô, eles assistem na TV aquela história que tu contou, que eles conheceram, que eles exploraram. Então, é muito bonitinho. É uma turma muito fofa, muito participativa, e eles ficavam assim, meu Deus, a história... E é uma história bem rimada, bem musical, assim, então ela é bem interativa ali no ambiente da tela, né? Da tela grande. A Marga quer complementar? É que para eles, né, Gui, a história cria vida, né? Isso. Então, eles ficam deslumbrados com isso, que o que eles leram, que ali é uma coisa... estava ali no concreto, na imaginação, de repente, na tela, tem vida. Então, é assim, é impressionante a atenção que eles têm para isso, né? E a alegria e o espanto que eles veem o que eles leram, por exemplo, que nem aí a menina, né? Ali no desenho, ela tem vida. Sim. Pode passar o slide, por favor? Isso, foi do 2º ano, 21 e 22, as turmas, pode passar. Então, a gente aproveitou que a gente estava nessa temática do literatura no cinema, e o que a gente fez? Eu separei uma série de curtas-metragens, tinha muito curta-metragem, a gente tem muito curta-metragem, então, Mostra de Cinema Infantil tem todo o seu acervo lá, no site da Mostra de Cinema Infantil, então, e no YouTube também, tem os curtas lá, não são todos que são inspirados em um filme, por exemplo, mas a gente quis aproveitar que estávamos falando sobre a sétima arte, sobre o cinema, sobre a importância, né,
Então, seria legal trabalhar o teatro também, a música também, né? A música, a literatura, o teatro e a literatura, são possibilidades para um futuro. Então, a gente aproveitou, aí tinha Turma da Mônica, Toy Story, todos esses da Mostra de Cinema Infantil. A gente reuniu, nós temos uma TV, essa TV é uma relíquia, gente, que é uma TV de tubo toda laranja, então a TV já é um evento. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem, ali é uma TV laranja, gente, é uma TV toda laranja de tubo, gigante, uma TV que vinha da prefeitura, eu acho, antigamente, eu não sei. A primeira vez que eu conheci foi em 2018, lá na escola, essa TV laranja, ela funciona. E a gente, durante os recreios, a gente fez 2 tapetões lá na biblioteca e ficava passando curtas. Então, eles podiam ir lá assistir o curta. E durante esse período aí do projeto Literatura do Cinema, teve um período que a gente, então, não contou história, não fez mediação de leitura para as turmas. A gente passou curtas metragens, por exemplo. A gente passava um curta, 2 curtas, dependendo do tempo que a gente tivesse. Quantos curtas? Então, tinha os curtas do folclore também, que eram muito legais. Então, tem uma coleção chamada Juro que Vi. Se vocês acessarem no YouTube, é muito legal, muito interessante para passar para os alunos, toda sobre folclore. E ela foi feita por estudantes também. Os do Toy Story, Turma da Mônica, e tinham outros, e os Mostras de Cinema Infantil, eram os que a gente exibia ali. Então, a biblioteca se transformou num grande cinema aberto, assim. Então, entrava ali, o que tivesse passando, eles paravam, assistiam, não tinha, assim, vou exibir isso agora. Não, a gente deixava rolando ali, né? Quer falar um pouquinho, Marga? A Marga está ocupada agora, então eu vou continuar falando, né? Então, era esse momento de, realmente, a gente exibir curtas simplesmente pelo prazer, por essa fruição ali, né, deles. Pode passar? Então, eu vou mostrar agora algumas fotos, é o momento que a gente vai mostrar algumas fotos, a Marga depois complementa, né, desses momentos que aconteceram na biblioteca, né, ali é o nosso auditório, a gente passando o livro, ali eles estão assistindo Os Miseráveis, se eu não me engano, reconheci um aluno meu do 9º ano ali, com a jaqueta militar ali, então é o 9º ano, com certeza, o nosso painel ali, e esse painel chamava a atenção até dos nossos visitantes. Por exemplo, ali tem uma contadora de história que a gente chamou em outubro, falar sobre as lendas de Franklin Cascais e tal, Rios, agora o nome completo dela eu não lembro, sei que o sobrenome é Rios, então, e ela ficou super interessada no projeto, achou legal. Então, a gente reunia eles, esse era o nosso espaço, né? Pode passar. Ali a primeira foto é do pessoal do Sesc, que exibiu esses filmes, então o pessoal do Sesc super parceiro, a gente montava um cronograma para atender todas as turmas assistiam esses filmes da Mostra de Cinema Infantil. Isso, Andréia Rios, obrigado, Daniela, Andréia Rios. O pessoal da Cia Mafagafos também ali contando história para eles no nosso espaço. Pode passar. Ali eles assistindo essas 2 imagens já foi, né, que é nossa famosa TV. Essa TV é um xodó, gente, eles ficam apaixonados porque é uma TV laranja. Eles, eu quero ter uma em casa assim também. E uma TV que fica só passando filme, curta-metragem infantil que eles gostam, então eles acham que é uma mágica, na verdade, a gente que coloca ali, né? E é uma engenharia, gente, porque essas TVs, hoje em dia, quase ninguém tem TV de tubo, e para tu passar um curta, então eu pegava um desses, não projetores, um desses que era da TV digital para analógico, botava o pendrive com os filmes e ia exibindo ali, né? Chromecast e tal. Pode passar. Aí, ó, lotada a nossa sessão de cinema, então. Aqui tem o Jardim Secreto, que eles estão assistindo. Eu acho que os 2 estão assistindo o Dom Quixote, eu acho o outro. Pode passar. São as turminhas aí. Essa daí é a turma do 5º ano, então. Eles foram para a biblioteca, ele está até com o livro aberto ali do Jardim Secreto. Então, eles trabalhando lá na biblioteca, né? Saudades, inclusive, dos estudantes. Um beijo para os estudantes, saudade de tê-los aí, a biblioteca vive em movimento, né?
Então, eles trabalhando aí depois nos desenhos deles do Jardim Secreto. Pode passar. E como eu digo que é o meu xodó, né, ali a turma que a gente trabalhou o Jardim Secreto, essa é a turma 52, isso, da tarde, pode passar, que vai ter a turma 51 ali no auditório também. Isso, ó, a gente lá que a gente assistiu o filme, o dia que a gente assistiu, comemos pipoca, tava todo mundo bem feliz, tá? A Marga ali no meio, eu, a professora e essa turma aí, que era uma turma que participava muito, gostava muito, assim, e é uma pena porque a gente perde um pouco esse vínculo agora na pandemia, né? Então, agora eles estavam no 5º ano, eles já estão no 7º, 6º, 7º, eles já estão no 8º. Meu Deus. Pode passar, por favor? Então, chegamos nesse momento, a Marga depois, quando ela voltar, ela pode complementar. Então, nós estamos nesse momento aí que chegou o ensino remoto, e a gente pensa agora, né, o que a gente vai fazer? Eu já, na semana passada, quando falei da mediação de leitura, né, eu falei como eu queria transportar aquela experiência da biblioteca para um ambiente virtual, para o ambiente da tela, né, então, como eu sabia e tinha essa noção que eu precisava contar histórias pelo computador, e ali foi criando canal no YouTube, foi crescendo, né, mas naquele momento eu não sabia o que fazer com os alunos dos anos finais, eu tinha uma dificuldade muito grande. Eu entrei na escola em 2018. Em 2019, eu assumi a direção da escola, ali a partir de abril, até o fim do ano. Então, eu não trabalhei na biblioteca, a Marga assumiu a biblioteca nesse período. Então, eu criei um vínculo com os estudantes, enquanto diretor naquele momento, e perdi um pouco do meu vínculo bibliotecário com eles. Então, a Marga fez projetos maravilhosos com eles também nesse período, foi muito bom. Assim, todo o meu agradecimento, porque aquela história descobre um santo para cobrir o outro, né? Então, a escola naquele momento precisava, e eu aceitei o desafio de ser diretor naquele momento, mas acabei deixando a biblioteca um pouco de lado, isso é ruim. Mas fui muito bem representada ali pela Marga na questão dos projetos, então, de essa biblioteca continuar viva, essa ideia que a gente tinha de transformar esse espaço num espaço de lazer, de prazer, que eles frequentassem no recreio para assistir um filme, para fazer um desenho, para ficar conversando. Então, a gente conseguiu, mas aí 2020 veio, e em março já veio a pandemia, então não consegui restabelecer aquele vínculo que eu estava criando. Eles são muito difíceis de conquistar, não é fácil conquistar os alunos de anos finais, gente. A questão do lúdico, eles não têm tanto, eles já não têm tanto assim, né? Mas eu vou deixar a Marga agora complementar. Marga, a questão do projeto, como foi o momento ali da sessão de cinema e tal, eu vou deixar para a gente finalizar aquela parte. Eu passei as fotos já, a gente já passou as fotos da TV, das sessões de cinema, então se tu quiser só relatar um pouquinho disso, que daí a gente já vai para a parte aí agora do ensino remoto. Pode complementar. O microfone, Marga, está desligado. Perdão, pessoal, eu tive que tomar. Não, foi muito bom, assim, foi uma coisa maravilhosa. E que a gente queria dar continuidade, né, Gui? Mas, se Deus quiser, a gente vai. E a gente vai voltar, inclusive, para o futuro, a gente pensou também a histórias em quadrinhos, né, Gui? Também trabalhar histórias em quadrinhos. Mas, assim, foi muito gratificante esse trabalho. Sim, a literatura em quadrinho, eu sou apaixonado por história em quadrinho, né, gente? Eu tenho esse sonho de trabalhar história em quadrinho, e eu ainda não tive a oportunidade, não. A gente chegou a fazer uma exposição, uma época, sobre os livros que eram adaptados do quadrinho, então a gente tinha um livro da Marvel, bem legal, em formato de romance, né? Mas ainda não tive como. Até a pandemia, eu queria fazer vídeos sobre história em quadrinhos, eu comecei a produzir e ficou engavetado. E depois, também, eu tinha essa ideia que eu queria fazer vídeos falando sobre esses filmes que viraram
filme. Tinha essa ideia, mas não estava legal. Eu achava assim, pô, eu tenho que conquistar esse meu público, e esse meu público não vai ficar me assistindo igual as crianças ficam. As crianças têm atenção e tal, eles são tecnológicos, eles são digitais, eu pensei assim, e vai ficar muito sempre vídeo, sempre aparecendo. Então, nesse ano de 2020, nós tínhamos recebido a estagiária, que era a Michele. Ela estava começando a trabalhar, 2 semanas veio a pandemia, e nós tínhamos que trabalhar com ela nesse formato remoto, porque ela não ia perder, era o estágio obrigatório dela, uma das últimas etapas aí para ela se formar. Então, se ela perdesse, perderia esse ano, né? Então, eu falei para ela assim, eu tenho muita dificuldade com o público de anos finais, eu queria ideias, ajuda e tal, e foi que surgiu o projeto do Biblioflix, né? E eu vou mostrar para vocês, então, seria a criação do Instagram. Os estudantes nossos dos anos finais, eles estão no Instagram, eles não estão no Facebook, eles não estão tão conectados no YouTube, assim, para assuntos de escola, mas o Instagram, se tu mandar uma notificação lá, eles vão te aceitar. Então, a gente pensou no Instagram da biblioteca e ela trouxe a ideia do projeto Biblioflix. Pode passar, por favor, Maria Eugênia. Então, foi criado, né, o nosso Instagram ali, Biblioteca JGP, João Gonçalves Pinheiro, quem quiser seguir lá. E nós pensamos aí, essa é a carinha dele, né? Então, tá ali, quem somos nós. Então, a Michele, que era a nossa estagiária, que criou, então, essa cara dele, né? Então, pode passar. E a ideia foi, aí como fica no celular, né? Já temos várias publicações ali de vários filmes que viraram, vários livros que viraram filme. Pode passar. Então, o que foi a ideia do Biblioflix, né? Eles estão em casa, estão presos em casa nesse momento de pandemia, e muito difícil para eles também, né, e para a gente também, tá muito difícil essa questão de ter que ficar em casa. Imagina adolescentes de 13, 14, 15, 16 anos, que tinham todo um convívio social na escola e perdem esse espaço. Então, a ideia foi criar esse projeto chamado Biblioflix, onde a gente escolheria um livro que virou filme, e indicaria para eles, e eles depois iriam lá nos contar o que eles acharam nos comentários. E nos comentários, eles poderiam interagir entre eles também, porque eles veriam os amigos deles, poderiam conversar com os amigos no privado, seria um momento de aproximação, né? A ideia para o futuro é ampliar isso, fazer encontros via Google Meet, que agora estão acontecendo com maior frequência na escola, e tudo pensando numa coisa sem uma obrigatoriedade e sem ser mais uma atividade para eles. Não. É um projeto por adesão, assim. É uma coisa que eles vão estar lá, as publicações são feitas às sextas-feiras, então ele vai lá, vai ver essa publicação, vai assistir o filme, ou se ele já assistiu, ele vai dar a opinião dele, e a garantia é que, quando voltar às aulas, esse livro está lá disponível na biblioteca para ele. Então, indicamos apenas livros que temos na biblioteca. Então esse é o legal. Então, a gente está com vocês, estamos juntos, não vamos deixar a peteca cair, e no momento, quando for seguro, quando estivermos vacinados, vocês vão poder ler esses livros também, né? Então, pode passar. Então, era isso, a gente escolheu o livro que virou filme, apresentava esse livro, né, e os seus canais de acesso, colocava ali algumas imagens do livro, uma sinopse, dizia assim, tem disponível para alugar no YouTube, no Google Play, tem na Netflix, tem as formas como eles poderiam acessar esse filme, né? Eles assistiam e eles voltavam lá para comentar a experiência no post. Era bem simples. Não é para ser uma obrigatoriedade, é uma coisa que esse ano está tendo um retorno melhor, que agora eles têm os grupos da turma, né? Foi um projeto que a gente demorou para fazer. O YouTube e a mediação de leitura a gente fez muito rápido. Em março começou a pandemia, abril a gente já estava contando história no YouTube. Esse não, a gente começou no segundo semestre, lá para setembro. E a gente demorou para entender a forma, para pensar o conteúdo, para tudo isso, né? Então, para eles voltarem lá e interagir, né, nesse post. Então, tá legal, assim, tá rolando. Pode passar. A Marga quer falar alguma coisa sobre o Biblioflix? Não, Gui, não participei, assim. Isso, e como estávamos no trabalho remoto, a Marga fica mais na questão da pesquisa,
a questão de contação de história, de trazer materiais para a página da biblioteca. Eu estava mais na mediação de leituras, gravação de história, e a Michele trouxe toda essa parte do... Tanto é que antes dela sair, o estágio dela foi muito rápido para finalizar, porque ali setembro, outubro, ela já tinha que finalizar, porque o estágio dela era lá de março, né? Então já tinha demorado muito, porque até o DESC retornar às atividades, ela deixou todos programados, as publicações até o fim do ano passado. Foi muito legal. Foi um trabalho, assim, riquíssimo e ficou um relatório muito legal de estágio, né? Como é possível fazer um estágio no meio aí de uma pandemia, igual a gente está trabalhando remoto, o estágio também continuou. Pode passar. Então, pensando aí no futuro, né, ela tem uma foto aí, eu, a Marga, e essa é a Naira, que era estagiária na época do Literatura no Cinema, a gente no painel ali. Éramos muito felizes nesse projeto, porque a gente tinha muita ideia, assim, e as ideias se complementavam. Então, ali, mais parcerias com esses professores, né, pensar, utilizar esse recurso das redes sociais e de vídeos que a gente não usava, e agora a gente pode usar muito bem. Ser um projeto de escola, trazer isso para a escola, tentar trabalhar com todas as turmas, e também agora o nosso bairro, que é aqui a escola, a João Gonçalves Pinheiro, eu não falei antes, ela fica no Rio Tavares, no sul da ilha, agora nós temos um cinema no bairro, que é o Multi Open Shopping, ele tem uma sala de cinema ali no Cinemulti. Então, pensar numa parceria com esse local para realmente levá-los ao cinema. Essa é a minha ideia, minha grande vontade, eu vou realizar ainda de levá-los ao cinema. Muitos desses estudantes que ainda não tiveram essa oportunidade, então, pensar na parceria ali, de um preço reduzido, ou um pagamento estudante, pensar em dar a essa experiência do cinema, da pipoca, do refri, ser uma experiência completa, né? Eu costumo sonhar muito, idealizar muito, mas eu sou muito pé no chão e eu gosto de concluir as coisas. Então, uma vontade que eu tenho e ainda vou fazer é isso, levar os alunos para o cinema realmente, para eles sentir a emoção. Eu lembro a primeira vez que eu fui no cinema e a emoção que é isso, e de ter acesso. E a gente sabe que hoje em dia está cada vez mais difícil para essas famílias, a gente conhece a realidade das famílias, das nossas escolas, de escola pública, famílias que muitas vezes não sobra dinheiro para o básico, gente. Então, não vai conseguir levar seu filho no cinema, não é por falta de vontade, por falta de cultura, nada disso, é por falta de condições realmente. O cinema se tornou uma questão elitizada pelos preços, pela localização, entrar num shopping, não é todo mundo que entra num shopping, né, gente? Apesar de estar lá com as portas abertas, a gente sabe que algumas pessoas não frequentam esses espaços, ou são mal vistas quando estão dentro desse espaço. Então, seria isso. Muito obrigado. Eu vou passar para a Marga também, para a Marga agradecê-los. A Marga tem um presente para a gente no final, que ela vai contar um poema que tem um pouco a ver com tudo isso que a gente apresentou, mas fica aqui meu agradecimento. Pode passar o slide, eu acho que tem um muito obrigado aí. Isso. Muito obrigado, e que vocês também possam aí se encantar com a magia tanto da literatura quanto do cinema. Muito obrigado. É contigo, Marga. Muito obrigada a vocês, eu fiquei muito feliz de participar, e é uma emoção que a gente reveu. Eu acho que eu e o Gui assistimos novamente um outro filme, né? Que foi em 2018, e por um instante parece tão distante, e revendo isso parece que foi ontem, né? Então, se Deus quiser, sim, nós vamos levar nossos alunos, nossas crianças no cinema, tá? E eu agradeço aí o Paulo, agradeço o Debeck também, os colegas todos, Gui, meu parceiro, que me recebeu de braços abertos, muito obrigado por essa oportunidade, já espero que a gente continue junto, tá? E eu vou ler uma poesia do Contador, que é da Associação dos Contadores de Histórias de Florianópolis. Tá? Poesia do Contador, de Marianinha. Trago o mundo na memória, conto, a história, o fato e o boato. Sou contador de história,
vivendo as aventuras, viajo na fantasia, nas terras do faz de conta. Encontro fadas, reis e rainhas, formo e informo, conto lendas, falo da natureza, na roda de contação, transformo a vida em sonho e beleza. Obrigada a todos. Obrigado, Marga. Deixa eu agradecer agora, então, aqui publicamente a Marga, né, por toda essa parceria, é o nosso 4º ano trabalhando junto. A Marga é uma profissional, assim, todo mundo deveria ter uma Marga para trabalhar consigo, porque ela nos motiva, ela nos inspira. Todo dia pela manhã a gente tomava o nosso chimarrão era muito produtivo, né, Marga? Aprendi a tomar chimarrão com a Marga, e assim, de uma inspiração mesmo, de uma pessoa que já está no fim da sua carreira, mas continua inspirando, porque ela já está próxima de se aposentar, né, Marga? Não é segredo nenhum tua idade, tu esconde a tua idade, mas... Não, ano que vem. Isso, então nós pessoas que nos inspira, e também um dia muito especial como hoje, que a Marga se vacinou, né, Marga? Então, estamos muito felizes e aí agradecidos, e continuamos acreditando aí na vacina e na ciência. Obrigado, gente. Sim. O que eu tenho a dizer agora no final dessa live, se não agradecer profundamente o trabalho maravilhoso que vocês trouxeram para nós. Eu costumo, sempre ao final, elogiar os trabalhos aqui, mas, de fato, sinceramente, o trabalho de vocês é muito inspirador. Tenho certeza que motivou inúmeros profissionais que assistiram vocês nessa noite. Inspirou a mim, que no passado eu também trabalhei com a questão dos livros de Harry Potter, na Escola Básica Almirante Carvalhal, com os alunos do apoio pedagógico. E eu vi a riqueza desse trabalho, porque nós líamos o livro e assistíamos alguns episódios do filme, e a gente ia comparando os capítulos, né, e o que o filme trazia. Foi tão inspirador, neste momento, relembrar, né, aquilo que eu fiz, que eu consegui fazer o mínimo possível, e depois ver a amplitude do trabalho de vocês, né, que está chegando aí a milhares de profissionais. Eu fiz algo tão pequeno que eu trouxe agora, mas o que vocês fizeram aí com a diversidade de obras, né, que vocês apresentaram, a diversidade de filmes, de obras que viraram filmes, e os recursos utilizados, realmente é fantástico. Tem aqui no chat muitos agradecimentos, muitos elogios, pessoas comentando como é rico esse trabalho, né? E que também as motivaram aqui nesse momento. Penso, Guilherme, penso e Margarete, que seria muito importante que vocês também fizessem um trabalho com os profissionais da educação, com os professores. Oficinas de literatura e de literatura no cinema. Porque assim eu vejo que há uma carência, há uma lacuna, o professor sempre se envolve com muitos planejamentos, muitos projetos de temáticas variadas. E eles, muitas vezes, precisariam se apropriar dessa linguagem mais profundamente para que possam levar para os seus planejamentos esses projetos. O que vocês deram aqui foi uma pincelada, um panorama, né? Serviu como panorama para nós aqui, uma linda vitrine do que foi feito em 2018, em 2019 e 2020. Né? A questão daquela televisão mesmo, é porque o Guilherme é muito criativo, né? Encontrou uma parceira magnífica, que é a Margarete, aí os dois vão criando recursos, né, conjuntamente. Isso... 29 polegadas. 29 polegadas, CCE, da prefeitura. Então, isso revela a paixão que vocês têm pelo trabalho realizado, né? Que independe do recurso, vocês criam possibilidades a partir dos recursos que têm. Que nada é difícil, tudo se torna muito fácil quando a gente ama o que faz. E é isso que vocês mostraram, né, para nós nessa noite de hoje. Como fazer de um jeito gostoso, né? De um jeito que pode ser criativo e também prazeroso,
esse trabalho, né, com a literatura. Então, eu vou parar agora, agradeço imensamente, depois eu passo a palavra para a Dani, se ela está aqui nos assistindo, mas nesse momento eu vou fazer a leitura do chat, tá ok? A Luzimar Aldina Sagaz Belling diz o seguinte: parabéns, relato lindo. Aparecida Mariano, maravilhoso projeto, lindo. Patrícia Gonçalves da Silva, que maravilha de projeto. Despertou o interesse pela leitura de uma forma leve e espontânea. Parabéns. Projeto sensacional. Parabéns pela iniciativa. Esse aqui fui eu mesmo que escrevi, e eu li o meu comentário. Janaína Kelly Ricardo, que maravilhoso, parabéns pelo projeto. Mariana Vieira, boa noite. Participei de um aulão sobre documentário fotográfico e é muito rico a literatura na educação para as crianças com a mistura da fotografia. As crianças se encantam e vivem intensamente essa magia, que é a literatura infantil. Realmente muitas crianças não têm acesso a cinema, e esses projetos são de suma importância para todo o desenvolvimento de cada criança. Parabéns! É isso mesmo, né? O Guilherme nos trouxe essa condição de que muitas crianças não têm acesso ao cinema. Por quê? Porque cinema em Florianópolis é muito caro. Não é algo, né, que acessível a todos. A Ana Lúcia, colega aqui do Rede de Saberes, vocês são encantadores de leitores. A Anabel está sempre presente conosco. Ler é prazer. Quando conseguimos encantar nossos estudantes, é uma dádiva. Eu tenho o hábito de ler os livros que ofertarei para os estudantes nos semestres. Tenho um cuidado generoso com o livro físico. Como leio, como folheio as páginas. Com esse cuidado, consigo passar o amor que sinto pelos livros. Amo esse companheiro de viagem, o meu livro. Obrigada, Anabel. A Janaína diz o seguinte, Janaína Kelly Ricardo, a maneira que vocês relatam toda essa experiência que viveram e vivem, e o brilho nos olhos que nos transmitem, faz realizar em minha mente todos esses momentos. Parabéns a todos os envolvidos. A Luzimar Belling diz o seguinte, lugar de encontro, descobertas e emoção. Lindo. Mariana Vieira, parabéns novamente. Aparecida Mariano, trabalho lindo e encantador. Joyce Maria de Oliveira, que trabalho encantador, parabéns. A Juliana Duarte, encantada com o trabalho desenvolvido, parabéns. E assim vai, que lindo trabalho, parabéns aos envolvidos, diz a Andresa. A Marli Lorenzetti, que está aqui conosco, parabéns, lindo trabalho. A Priscila diz a mesma coisa. A Luzimar adorou a poesia que a Margarete leu ao final. Enfim. Janaína, lindo demais. Parabéns pelo projeto encantador e pela parceria. E agora, comentário da Ana Lúcia. Parabéns à dupla dinâmica. Cheguei à conclusão que os bibliotecários são encantadores de crianças, adolescentes e adultos. Patrícia Cristina Lima Melo. Parabéns, professor Guilherme e professora Margarete. Projetos lindos, estou encantada. E a Lidiane finaliza aqui no chat dizendo o seguinte, vocês são excelentes profissionais, sou uma admiradora desse trabalho. Depois que nós ouvirmos a Daniela, eu passo a palavra para a Ana Lúcia para trazer os comentários e elogios e os questionamentos, perguntas, se tiver lá no chat do YouTube, tá ok? Daniela, querida, seja muito bem-vinda. Obrigada, Andréia. Boa noite, pessoal. Primeiro, quero dizer que é uma felicidade rever a Marga, né? A Marga trabalhou com a gente no DBEC. Você tá linda, meu amor. Tá com o cabelo bonito, tá toda feliz. Isso é muito legal. Eu quero de novo, vou começar a ser repetitiva, né, Andréia? Mas eu quero de novo agradecer, né, a oportunidade
de os bibliotecários poderem mostrar o seu trabalho, né? Porque cada vez que a gente ouve um relato, né, de um deles ou de dois deles, né, a gente vai se encantando mais, né? E eu sinto muito orgulho, assim, de estar podendo trabalhar com essas pessoas, sabe? E eu só quero chamar a atenção, assim, para uma coisa que o Guilherme falou no início, e a Marga depois foi complementando, né? Que o objetivo inicial era conquistar, né? Conquistar os estudantes de anos finais, principalmente. Porque a biblioteca, ela pode ser um lugar muito morto, né? Ela pode ser um lugar muito chato. E esse movimento que os profissionais que estão lá dentro vão fazendo, vão transformando esse espaço, usando até uma palavra que o próprio Guilherme usou, vai transformando num lugar vivo, ou foi a Marga, né? Mas esse movimento dessas pessoas que estão trabalhando na biblioteca vão tornando esse espaço mais vivo, mais prazeroso. E o mais importante de tudo, né, esse projeto que, como o Guilherme falou, começou tão inocente, digamos assim, e foi crescendo, né, ele começou como uma simples ideia e foi crescendo, é uma oportunidade de ampliar horizontes para esses estudantes, né, nós temos estudantes, e nós mesmos passamos por isso, né, de uma vivência, às vezes, muito restrita à nossa comunidade onde a gente cresce, né? E esse tipo de projeto é um projeto que amplia horizontes e mostra, principalmente para os estudantes, que o livro é uma oportunidade de ampliar esse repertório, né? Então, vão mostrando a importância disso. Então, de novo, assim, eu quero dizer para o Guilherme e para a Marga que eu estou muito feliz de ouvir esse relato, fiquei muito encantada de novo, e agradecer de novo, Raquel, a ti, ao Polo, a equipe do Polo, por essa oportunidade, né, de mostrar esse trabalho, porque como eu falei da outra vez, quando os bibliotecários começam a mostrar o seu trabalho, eles começam a mostrar a importância desse profissional dentro da escola, né, dentro do espaço escolar, da unidade educativa. E quando a gente começa a perceber a importância desses profissionais que precisam estar lá dentro, a gente começa a criar essa demanda, né? Então, eu quero de novo agradecer essa oportunidade, agradecer as pessoas que estão assistindo e agradecer principalmente o Guilherme e a Marga pelo relato, certo? Obrigada, boa noite. Obrigada, Dani, pelas palavras especiais aí destinadas ao Guilherme e à Margarete, e a todos que acompanham essa live, porque falar de biblioteca escolar é falar de parceria com todos os profissionais, né, das unidades educativas, é falar de criança, é falar de ampliação de repertório, ampliação das práticas de letramento, enfim, é falar de muito aprendizado. O que seria de uma escola sem os bibliotecários? Então, fica aí realmente uma iniciativa belíssima a ser copiada. Eu olhei no chat do YouTube, a Munira estava falando isso, assim, será que dá para a gente copiar? Eu seria uma copiadora, com certeza, de todo esse trabalho riquíssimo que foi feito aí. O importante é que os profissionais registrem, anotem, porque realmente a gente vê esse trabalho fantástico aparecendo aqui, sendo registrado, mas muitas vezes a gente acaba esquecendo depois de um tempo, se não registrar, se não correr atrás, se não olhar como é que foi feito, se não discutir, se não debater, se não lançar curiosidade sobre esse trabalho. E também, se não selar as parcerias com os profissionais das unidades. Então, fica o convite a todos vocês, e fica o convite também para a Semana do Livro, né, Dani? Acho que você já pode até dar uma pinceladinha aqui, falar 2 minutinhos, fazendo esse convite para as próximas semanas aí. Sim, sim. Então, a Semana Municipal do Livro Infantil é um evento que acontece, está na 12ª edição, né? Eu já tinha dado um spoiler antes, assim. E esse ano, então, a gente está construindo uma programação de lives com autores catarinenses, né? Então, do dia 12 ao dia 16 de abril, nós vamos ter lives, algumas no período da manhã, algumas no período da tarde, algumas no período da noite, mas todos os dias tem pelo menos 2. E os autores vão falar sobre assuntos diferentes, né? Então, alguns vão falar sobre a inspiração do autor,
né? O que que faz o autor querer escrever e sobre o que escrever. Alguns autores que também trabalham em editoras, eles vão falar sobre a editora, né? O que que faz uma editora, como é que o livro chega, por que que o livro passa pela editora, enfim. Nós vamos ter também alguns autores, ilustradores, né? Que trabalham a questão da imagem nas suas obras. Um deles vai ser o Alexandre Beck, que é o autor das tirinhas do Armandinho, que muita gente deve acompanhar, conhecer e acompanhar por Instagram, por Facebook. É um carinha muito esperto, com uma reflexão social muito atualizada, né? E também a questão do meio ambiente. Nós vamos conversar com autores que escreveram contos que falam sobre o meio ambiente e também autoras que trazem livros informativos sobre o meio ambiente, mas com uma linguagem voltada para a criança, né? Então, eu acho que vai ser uma semana bem legal. Na segunda-feira à noite, a gente vai ter uma palestra com a Rosete Nair, com a professora Rosete Nair, né, que era da nossa rede, se aposentou. Ela vai falar sobre como escolher o livro de literatura para e junto com a criança, né? Então, eu acho que vai ser uma palestra imperdível também, vai ser na segunda-feira à noite. E é isso, assim, em breve a assessoria de comunicação já está trabalhando nos cartazes de divulgação, em breve a gente manda aí para os diretores, todo mundo vai ter acesso, todas as lives vão ser transmitidas pelo YouTube e no portal educacional, né, então vocês podem acompanhar no momento da live mesmo, inclusive a nossa ideia é que os alunos fossem mobilizados para assistir junto com os professores, porque depois vocês podem explorar as obras, né, mas também pode ser assistida posteriormente, caso não seja possível acompanhar em tempo real, né? Mas eu acho que está uma programação bem legal. Semana que vem, acho que a gente já está divulgando. Tá ótimo. Obrigada, Daniela, pelas dicas aí. Logo a programação estará sendo publicizada, publicada e divulgada para inscrições. Vai ter inscrições via portal do CIGEP? Não tem inscrição, Andréia, são lives abertas, né, e aí quem puder acompanhar em tempo real, acompanha, quem não puder, fica para depois, não tem inscrição, tá? Ótimo. Obrigada, Dani. Nesse momento, agora, nós temos 20 horas e 27 minutos. Eu vou dar um espaço, vou abrir espaço para a Ana Lúcia trazer algum comentário de lá, algum elogio, alguma pergunta, brevemente, por 2 minutos, depois a gente faz 2, 3 minutos, depois nós faremos o fechamento oficial da live e retornamos com o tutorial e com novos comentários, tá? Obrigada, Dani. Boa noite, pessoal. Realmente estou encantado com os bibliotecários. Não encontrei outra palavra mais bonita, porque é lindo o trabalho de vocês, sabe? E, assim, o que eu vou ler do YouTube não deixa de ser exatamente isso. As pessoas estão encantadas com o trabalho de vocês. Então, a Jandir Moura fala, imagino o quanto é gratificante essa proposta. Vocês são maravilhosos, deixaram um legado em cada cabecinha para a vida toda. Tenho certeza disso. Amando a live, parabéns. A Nadine Correia fala, quando falam em prazer em ler, a leitura se torna algo restrito à literatura e às histórias lúdicas. E mais tarde, essas leitoras não criam o hábito de ler para obter conhecimento. Rafaela Damasceno Chaves fala, trabalho lindo, apaixonante, dá vontade de voltar à infância para vivenciar tudo isso com vocês. Parabéns. Parabéns, Margarete e Guilherme. Parabéns, nota 100. Proporciona esse lindo trabalho. A Jandir Moura volta a fazer um outro comentário. Agrega muito, pois a realidade de nossas crianças nesse momento pede por isso. E com tanto amor envolvido é a glória. Parabéns. Graziela Dimas Patrício diz, é muito bom o projeto de vocês. Trazer o cinema para a escola é um grande sonho que ajuda muita aproximação com os jovens e crianças. A Débora Souza, parabéns pelo trabalho e por proporcionar às crianças essa experiência do cinema. Débora Souza, parabéns pelo trabalho, por proporcionar... Ah, não, foi o mesmo, veio 2 vezes.
A Jandi volta de novo. Crianças, adolescentes, alunos, nossos pequenos e da educação infantil, neste momento, ter acesso a um trabalho pensado com tanto carinho e comprometimento é tudo. Quanta riqueza, obrigado, vocês são incríveis. Agrega muito, pois a realidade de nossas crianças nesse momento pede... de novo. A Franciele diz, Daniel Teixeira, o projeto se torna interessante, porque aproxima do universo dos jovens estudantes. E a Graziela Dimas Patrício Gonçalves diz, muito bom. O projeto de vocês trazer o cinema para a escola é um grande sonho que ajuda muito a aproximação com os jovens e crianças. Realmente, o projeto esse de levar as crianças ao cinema é fantástico. A gente tem essa prática, algumas unidades, quando consegue, né, na educação infantil, e é fantástico, eles ficam fascinados, em qualquer idade, né? Porque é outra vibração, aquele lugar, né? O som, a imagem imensa, é outra dimensão, eles acessam outra dimensão, é uma coisa de louca. Até a gente, né, assim, né? Fantástico, gente, estou maravilhada. Obrigada, tá? Gratidão por vocês compartilhar tanta coisa linda. Obrigada, Ana. Nós vamos, e a todos que participaram aí, né, no chat, com seus registros. Eu vou passar agora para a Luciana Prado, ela vai passar o tutorial, porque é momento de preencher a avaliação. Nós finalizamos oficialmente a live, que sempre 20h30 a gente faz isso, mas nós continuamos aqui mais meia hora, né? Estendemos o período um pouquinho, convidamos quem puder ficar conosco para o bate-papo aí com os ministrantes, bate-papo de final de live, tá certo? Só permaneça um pouquinho aqui, quem puder, para assistir o tutorial, para aqueles que ainda têm dúvidas no preenchimento da avaliação e da frequência, tá bom? Também faço um agradecimento especial à Michele e à Magali, que estão conosco nos e-mails, tá? Para responder algumas dúvidas eventuais. Oi, você está aproveitando este momento? Esperamos que sim. Retornaremos em instantes, mas vamos aproveitar este momento para passar algumas informações importantes. Os 100 primeiros inscritos podem participar do Google Meet e para possibilitar a participação de todos, os demais inscritos podem acessar a live pelo canal do YouTube Polo AB Florianópolis. Aproveite, mas se o vídeo não estiver bom, é possível melhorar a qualidade do vídeo. Clique na manivela, mude a velocidade da reprodução para 720p. Boa live! Tem mais uma informação. Às 20h30, disponibilizaremos a avaliação no chat para você preencher o formulário de avaliação e após preencher o formulário, clique em enviar. Clique no link da frequência. Preencha o CPF e a senha do contra-cheque. Clique em registrar frequência. Se você não é servidor da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, coloque a senha que você definiu. Se ocorrer algum problema com a frequência, envie um e-mail para dafac@sme.pmf.sc.gov.br com nome, matrícula e CPF. Outras questões administrativas ou dúvidas, envie um e-mail para o Polo AB Florianópolis, uab.floripa@sme.pmf.sc.gov.br. Pronto! Informações repassadas. Aproveitem a live. Programa Rede de Saberes. Olá, retornamos aqui. Peço desculpas para vocês hoje, porque nós enfrentamos bastante problemas técnicos.
em relação ao vídeo, para mim, ele ficou pausando. Eu não sei se para vocês, tá? Mas essas coisas a gente não consegue antecipar, né? E passar para vocês da melhor forma possível. A gente não consegue adivinhar que vai acontecer esses problemas, tá bom? Mas nós vamos tentar melhorar. Cada dia que passa, vamos tentar melhorar, resolver esses pequenos detalhes, tá bom? Eu quero convidar o Guilherme e a Margarete, e quem mais estiver aqui na sala, a equipe Polo, para abrirem as suas câmeras, porque a partir de hoje nós vamos começar a registrar as fotos para o Instagram, tá? Então, vocês puderem abrir um pouquinho, quem estiver na sala Meet, aí a gente faz um registro especial. Nós não quisemos fazer a fotografia enquanto os ministrantes estavam falando, porque a gente sabe que a boquinha sai torta, o olhinho fechado, nem sempre a gente consegue pegar na melhor pose, tá? Então, agora vai ser o momento da foto. Quem lembrou aqui foi o estagiário, que eu tenho uma equipe muito atenta aqui que acaba lembrando, né, me lembrando do que eu devo fazer. Então, por favor, arrumem seus cabelinhos, passem o batom quem não passou, liberem suas câmeras quem quiser aparecer, que a gente vai para o Instagram. Cadê o Guilherme? Guilherme sumiu? Foi pentear o cabelo? Eu tô aqui, tô aparecendo. Tô com... agora tá sim. ligado? Para mim não estava ligado. Então tá. Quem mais quiser aparecer, equipe Polo, quem está por aí? Fotos tiradas? Ok? Obrigado, gente. E lembrando também que o Instagram agora está bombando, o Instagram do Polo. Nós reativamos, tá? Então, nos curtam por lá. Vai ter sempre um registro da live ministrada e da live que será, né, a futura, sempre da semana seguinte, tá? Da semana passada e da semana seguinte. Observem por lá, curtam e deixem seus registros. Então é isso. Voltamos com a Ana Lúcia. Temos mais comentários, Ana Lúcia? Na realidade, os mais importantes a gente já... Assim, mais não é importantes, na realidade, todos são importantes, né? Os mais, assim, que falavam diferentes, a gente já leu, Andréia. Assim, o resto é tudo parabéns, é todo mundo encantado, elogiando muito o trabalho deles. Então, tá bom. Eu deixo aberto agora para vocês, para quem estiver aqui na sala Meet, que queira conversar com os ministrantes, um papo direto com eles, fiquem sempre à vontade, tá bom? Esse é o momento. Vamos ver se vai aparecer alguém. Há dias que o pessoal interage mais, há dias que eles interagem menos. Parece que o friozinho está vindo por aí, as pessoas estão um pouquinho mais encolhidas na noite de hoje, eu percebi. Ninguém quer se pronunciar diretamente? Anabel, ó. Anabel chegou. Se não é ela, fica à vontade, Anabel. Teu áudio está desativado. Quero dizer para todos vocês que a Andréa foi o meu presente da pandemia, porque a gente não se conhece fisicamente, a gente só se conhece através da live, e eu sou encantada, né? Encantada por esse trabalho, por essa equipe toda, né? Então, eu agradeço, que a cada noite vem, o que vai ser de bom? O que vai ser de bom? Leio o título e digo, ai, meu Deus, o que será? O que será? Ai, vou deixar chegar. E aí chega aqui, me encanto novamente, né? Pelas vivências, pelas experiências de vocês dois. Ai, que me colocam no colo e eu viajo e amo esse mundo do livro, né? Então, continue assim, meus parceiros. E não cansem, não sentem na pedra. Pega a pedra e traz junto, né? Para a gente conseguir viver cada vez mais, né? Seria isso. Muito obrigada por tudo, tá? Obrigado, Ana.
Posso falar rapidinho, André? Claro que sim. Só agradecer a Anabel, que falou na outra live também, eu acho que daí depois que ela falou, não agradeci. É muito importante descobrir daí que ela é irmã de uma bibliotecária também. Então, muito legal isso. E também agradecer o retorno, assim, porque o retorno é muito legal, porque a própria Andréia entrou em contato, Andréia Maria Eugênia, agora eu não lembro, de alguém que pediu o nosso contato para conversar, porque queria fazer histórias e vídeos. Eu sei também que vão entrar em contato, então fica à disposição nas redes sociais, ou quem quiser passar meu contato também, para trocar ideias. A Daniela falou isso e eu sou muito assim, tipo, eu aprendo uma coisa, eu não aprendo para mim, eu não faço um projeto para mim ou para os meus estudantes na escola. Se essa experiência pudesse ser replicada, o quanto mais vezes, melhor. Não é um projeto específico da escola, tem meu nome, tem a minha personalidade, nada do tipo. É um projeto para vocês replicarem e levarem para a vida, né? Quanto mais cultura, quanto mais história para os nossos estudantes, melhor. Então, sempre, agora a amiga minha do SESC, a Verônica, estava pedindo ajuda para fazer edição de vídeo e tal. Expliquei, mandei vídeo, a gente manda áudio, a gente conversa, então o que precisar, a gente fica à disposição, assim. Acho que a gente tem que fazer uma rede aí. O nome já é correto, né? Que são redes de saberes, né? E compartilhar esses saberes, né? É isso, muito obrigado. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Margarete, Guilherme. quer falar alguma coisa, Margarete? Fica à vontade. Sim, não, eu fico... Obrigada, Mabel, pelo carinho. Obrigada para todos que nos responderam e que nos incentivaram, né? Que o projeto, que o trabalho estava excelente, que legal, e inspirando alguns, né? E para a Andréia, que diz copiar, Andréia, a gente sempre diz, né? Nada é copiado, tudo é reinventado. Então, reinventa outro, que aí a gente também pode ter outra ideia, né? E aí, para todos também, e o Gui também que precisar, e para quem quiser, eu também, se quiser meu auxílio, né? Eu também posso auxiliar, de modo que eu sei, e a gente também está aí para contribuir. Obrigada pelas palavras aí, né? Vocês nos ensinaram muito essa noite. Assim como todas as noites aí que os bibliotecários estiveram conosco. Ensinaram muita simplicidade, muita acolhida, determinação, parceria, criatividade, competência, dedicação, entre outros tantos aí atributos, né, que vocês têm e que vocês nos ensinaram um jeito novo, diferente de fazer educação. Eu já tenho falado isso desde os primeiros dias, mas é assim mesmo que eu me sinto e tenho certeza pelas palavras que a gente leu aqui, né, que fica esse sentimento de gratidão por vocês estarem aqui conosco, socializando esse rico trabalho, esse trabalho tão inspirador para todos nós, né, que nos motivou tanto aí e vai continuar nos motivando no ano de 2021. Agradeço também a presença da Anabel, que sempre está conosco, essa amiga, parceira de todas as noites, dizer que é uma alegria muito grande contar com ela sempre aqui. E também eu fico almejando, sempre esperando mais carinhos, mais rostinhos, mais palavras diretas na sala Meet, mas muitas vezes elas não vêm. E a gente respeita também, né? Silêncio, porque a gente sabe que, apesar das palavras não serem ditas aqui, elas estão nas mentes de cada um, né? Muitas vezes elas se revelam pela escuta, outras ficam no coração, mas o importante é essa partilha. Que a gente consiga fazer 2021 também um ano bom, um ano não só de aprendizado, mas um ano de parceria, de mãos dadas, como eu falo sempre. Esse programa nos segurou de muitas formas para esse momento pandêmico, neste momento pandêmico, né, tão difícil, a gente saber que do outro lado nós temos alguém para partilhar o cotidiano das nossas unidades, isso é muito bom, né, para nos ouvir, para saber que do outro lado eu tenho um parceiro de caminhada que pode me ajudar em caso de dúvida. Na live que o
que o Guilherme apresentou com a Adriana, realmente entrou uma professora nossa, Andréia, em contato, Andréia Leondina, pedindo o contato deles, né? E eu entrei, eu falei com eles, e prontamente eu vi essa determinação, essa acolhida, tanto do Guilherme quanto da Adriana. Claro, pode passar o contato, estamos abertos para isso, né? Se mostrou muito solícito nessa resposta, né? nessa solicitação da Andréia. Então, agradeço realmente, imensamente, pelo trabalho realizado, que vocês continuem assim, brilhando e fazendo a nossa rede brilhar. É orgulho para a Daniela, que é a chefia de departamento, é orgulho para a Raquel, que é da diretoria, né, de ensino fundamental, é orgulho para todos nós que somos parceiros aqui, que somos profissionais, colegas, de saber que tem pessoas aqui envolvidas com garra, com determinação e com o coração, que é isso que faz a diferença, tá? Deixo novamente livre, nós temos na sala 16 pessoas. Eu quero ler só dois comentáriozinhos ainda, porque eu achei tão bonitinhos que eu sou obrigada a voltar a falar, gente. Eu tenho aqui a Martinha, que é da educação infantil, ela diz assim: show, Guilherme, show, Margarete, sempre nos inspiramos uns nos outros. E a Cristina Fonseca Cardoso também diz assim: obrigada por nos encantar, que a biblioteca tem vida, calor humano e amor. Eu achei tão lindo, gente, porque é bem isso aí que eu vejo no trabalho de vocês, tem tudo isso, sabe? Quando eu falei mesmo, assim, eu cheguei à conclusão, quando eu falei, botei no chat, né, que vocês, bibliotecários, são encantadores de pessoas, assim, em cada fase, e é bem isso, porque a gente vê no trabalho de vocês, né, é uma paixão, é uma coisa, assim, fantástica. E eu lembro, na minha época de estudante, nem sempre os bibliotecários tinham essa sensibilidade, sabe, de tocar a gente, sabe? Era tudo tão formal na minha época que quando hoje eu olho o trabalho de vocês, cada dia que venho de vocês apresentar aqui, mais encantada eu fico, sabe? E compartilho com aquela colega que colocou que queria voltar a ser criança. Também queria voltar a estar nessa escola aí para poder, né, desfrutar de tudo isso. Tá, gente? Uma boa noite para vocês, obrigada. Obrigada, Ana, e obrigada aí pelos comentários, né, registrados no chat. Nós temos também, no programa Rede de Saberes, os curtas-metragens, que são passados aqui por um grupo, né, que está conosco, por um trio, que é o Douglas, a Tainá e a Lisiane, e logo virá uma programação contendo as datas, tá? Que eles estarão conosco. O que o Guilherme e a Margarete apresentaram hoje me fez ter saudade também daqueles curtas. Por isso que eu digo, importante que o Guilherme, a Margarete, né, e outros profissionais pensem nos professores também, neste momento que é tão importante, né, para os profissionais, não só para que eles pensem em seus planejamentos, como eu mencionei, mas também na questão da fruição. Estamos precisando tanto, né, de alegria em nossas vidas, da literatura, desse mundo imaginário, que aí vem a contribuir ainda mais com a formação, não só profissional, mas com a formação humana de todos nós. Eu gostaria agora de fazer a leitura de um excerto que eu anunciei do Paulo Freire e que eu acabei não fazendo. Eu tenho uma hiperatividade mental aqui que é só a equipe para me segurar, sabe? Então, eles é que me acionam aqui a todo momento. Então, eu fico dividida entre a live e o WhatsApp, porque a todo momento eles vão dando pistas, né, do que eu tenho que lembrar de fazer. Então, vou fazer isso também em homenagem à própria Andréia Leondina, que procurou o Guilherme e a Adriana naquele momento, e ela também me pediu, poxa, você anunciou que iria falar de Paulo Freire e não fez isso. Então, faço isso agora. Sobre o movimento de escuta, porque quando nós estamos aqui nesta live ou em outras, nós precisamos da atenção seletiva para a escuta, senão não há processo de aprendizado nem de apropriação alguma. Trago, então, as palavras de Freire. Escutar
é, obviamente, algo que vai além da possibilidade auditiva de cada um. Escutar, no sentido aqui discutido, significa a possibilidade permanente, por parte do sujeito que escuta, para a abertura à fala do outro. A verdadeira escuta não diminui em mim em nada a capacidade de exercer o direito de discordar, de me opor, de me posicionar. Pelo contrário, é escutando bem que me preparo para melhor me colocar, ou melhor, me situar no ponto de vista das ideias. O nosso queridíssimo Paulo Freire, né? Imortal Paulo Freire. Então, fica as palavras dele. O que vocês nos trouxeram hoje é realmente contribuir para a ampliação, né, do nosso ponto de vista, né, para a nossa ampliação de nossos repertórios e de nossas ideias. Nós temos agora 20 horas e 50 minutos. Deixo novamente livre e passo a palavra para vocês. Se ainda alguém quiser se manifestar. Aproveito para parabenizar a minha colega Ana Lúcia Viana Meister, que hoje está completando 36 anos de casada e que, segundo ela, após a live vai ter comemoração. Super parabéns, Ana. É um grande desafio. Obrigada, querida. Obrigada. Que a vida de vocês continue com muito amor, com muito carinho, muita compreensão, resiliência, paciência, tudo que vocês merecem. É isso, gente? Nada mais? Lembrando, se alguém tiver problema com a questão da frequência, é necessário encaminhar um e-mail para a DAFAC. O e-mail é dafac@sme.pmf.sc.gov.br. Neste momento, estão respondendo os e-mails a Magali, que é do setor, e a Michele também. Estão a postos e ficam conosco até às 22 horas e 30 minutos, momento que encerramos, que bloqueamos o formulário de avaliação. É necessário sempre preencher a frequência, a avaliação e frequência até às 22 horas e 30 minutos, ok? É que nós estamos tentando educá-los para esse horário, porque está entrando um novo sistema de registro de frequência, que vai registrar, né, sempre a live no momento em que ela está sendo transmitida, tá? E aí, só que nós jogamos esse período até as 22h30, porque a gente sabe, né, que pode travar a internet, pode ter algum problema de conexão aí. Então, a gente extrapolou o tempo para 22 horas e 30 minutos, mas não mais que isso, tá bom? É isso? Agradeço novamente ao Guilherme, a Margarete, a Anabel e todos que estão conosco. Ficamos aqui agora, para quem quiser sanar, esclarecer algumas dúvidas ainda em relação ao formulário, e para quem precisar sair, pode se despedir, tenha uma boa noite, uma noite excelente de descanso, uma noite reparadora para continuar a semana. Um beijo no coração do Guilherme, um beijo no coração da Margarete, da Anabel, que está aqui, de toda a equipe Polo, porque sem a equipe Polo as lives não acontecem. Peço desculpas de coração, porque nós estamos enfrentando alguns probleminhas, né? Peço a compreensão de vocês. O que a gente quer do lado de cá é sempre fazer uma live redondinha, mas nem sempre isso é possível. Somos humanos, muitas vezes a gente tem falhas, mas com uma live dessa maravilhosa, eu acho que as falhas nem aparecem, né? O que fica o registro é da riqueza do trabalho apresentado, que é isso que vale.